Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 11 de julho, um dia com playoffs da Sul-Americana. E também tem algumas coisas na Liga dos Campeões, que também está na fase de playoff. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes de começar o nosso planejamento, quero fazer um trato com você. Você vai dar o like no vídeo agora e eu vou fazer todo o nosso planejamento junto aqui. Se você gostar do conteúdo, você deixa esse like aí, mantém ele e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você não gostar, você muda. Você pode tirar o like e colocar o dislike, não tem problema. Beleza? Então, peço desculpa também pela minha voz, meu olho está um pouco inchado por conta da gripe, mas vamos embora. 8h35, para quem tem oportunidade de acompanhar, jogo mais cedo, vamos falar sobre Shandong Taishan, antigo Shandong Luneng, e Xangai Shenhua, acho que é assim que se pronuncia. Não é um jogo da minha alçada de tanto conhecimento, mas eu tô olhando para essa cotação e a gente pode encontrar alguma oportunidade por aqui, tá? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Primeiro perceba, o Shandong, que joga em casa, é bem favorito contra o Xangai. Na tabela de classificação, nós temos nesse momento o Xangai Shenhua é o segundo colocado com 31 pontos e o Shandong Taishan, antigo Shandong Luneng, de vez em quando eu vou trocar, vou falar Shandong Luneng porque é como eu fazia antigamente, tá? Eles trocaram de nome. Tem 25 pontos, ou seja, já existe aqui uma coisa estranha. O segundo colocado não é favorito, não é nem perto de ser favorito contra o Shandong Taishan. Dentro de casa, o Shandong Taishan não perdeu nenhuma. Aí a gente começa a entender, tudo bem, então a cotação mais baixa é porque o favorito, ele talvez esteja invicto dentro de casa. Porém, fora de casa, o Xangai Shenhua só tem uma derrota. Venceu 5 de 7. E aí volta a me causar dúvida. Por que a cotação do Xangai está tão alta fora de casa, mesmo enfrentando um bom mandante, se ele é um bom visitante? Isso aí realmente está me causando uma dúvida. Nos últimos jogos, o Xangai Taishan dentro de casa, realmente a gente dificulta muito encontrar uma derrota. A gente vai encontrar uma derrota aqui no ano passado para o Kangzhou por 3-2. Então é um time que muito vence dentro de casa, consegue pontuar bastante. Olha só, desde o meio de 2022 ele só teve uma derrota. Eu acho que pode ser isso. Mas o Xangai Shenhua, quando a gente puxa também aqui, ó, a gente tem dificuldade para encontrar derrota. Tem uma derrota aqui para um time muito bom, que é o Hongshen, que também está nas partes de cima da tabela, e a gente vai encontrar uma outra aqui também em 2022. Então são duas equipes que têm uma tendência de se equiparar, sendo bem sincero. No confronto direto, dentro de casa, o Xangai Taishan, antigo Shandong Luneng, leva vantagem. E aí pode ser que esse histórico esteja interferindo na cotação. A gente tem uma vitória apenas do Xangai Shenhua nos últimos anos, depois eu vou ter uma aqui em 2017, mais uma em 2016. Tá? Mas percebam que não são jogos com discrepância grande no placar. Isso, de novo, reforça a minha ideia de que esse jogo pode ser um pouco mais difícil para o Shandong Luneng, o novo Shandong Taishan, do que o mercado indica. Tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Lembrando, como que você tem acesso ao PDF de apoio? Se torna membro do canal. Clica aí no perfil do canal, você vai entrar lá na página principal, clica em Seja Membro. Você vai ter acesso ao PDF de apoio e aos pós-planejamentos. Eu também faço um vídeo todos os dias para a gente analisar o que foi planejado. É bem legal para a gente tocar essa ideia, é uma forma da gente ficar um pouco mais próximo, tá? Então vamos lá, olha só, o Shandong Luneng, vou chamar de Shandong Luneng, tá? Não fique chateado. Foi o primeiro a marcar em 83% das vezes que jogou em casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em 33% dos jogos apenas. Ou seja, é uma equipe muito forte, sofre gol com uma determinada frequência, 4 gols em 6 jogos, mas tem um ataque muito forte e é muito efetivo, tem muita iniciativa. O time do Xangai Shenhua também não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma defesa muito parecida com o time do Shandong, mas sofreu em porcentagem menos gols e também sai na frente com muita frequência. Então, por enquanto aqui, tá muito equiparado. O primeiro tempo do Shandong Taishan é muito forte, 83% de vitória, quase nenhuma derrota, 7 gols marcados, apenas um gol sofrido. Porém, o Xangai Shenhua também tem um bom primeiro tempo. Não é muita vitória, mas o número de derrotas é baixo, o número de gols sofridos é baixo. Então, de novo, eu tô vendo paridade. Segundo tempo, a mesma coisa. Fica ainda mais parelho, né? Porque aqui eu tenho o Xangai sofrendo um gol a menos do que o Shandong, marcando também um gol a menos do que o Shandong. Ou seja, tá muito parecido o embate, as estatísticas, o que as equipes conseguem oferecer para esse tipo de cotação. Então, o mercado ou ele sabe de alguma coisa, ou ele está levando muito em consideração o histórico dentro de casa do Shandong contra o Xangai, né? E essa grande invencibilidade do Shandong Taishan dentro de casa. Acho que é isso que ele está levando em consideração, tá? Se você é trader por aqui, costuma ter liquidez no campeonato chinês, tá? Esse horário é um horário que já tem um pouco de liquidez. Você pode
ter dois cenários, já que a gente tem um favorito em campo. Estar a favor dele, se ele confirmar realmente um favoritismo, o que eu, sinceramente, duvido um pouco que ele vai ter total domínio. Eu acho que vai ser um jogo difícil para ele, mas caso dentro de alguma janela de superioridade ele realmente consiga se impor, você pode até explorar a favor. Mas lembre-se, o mercado já tá, na minha humilde opinião, ele tá no máximo que ele pode chegar. Não veja essa odd descendo. Veja essa odd ou paralisando, estabilizando e lateralizando ou subindo. E esse é o segundo cenário. O Shandong tendo dificuldade, enfrentando um time que também é capaz, que é o segundo colocado hoje, e essa cotação subindo. A velocidade que ela pode subir nesse cenário depende da dificuldade que o Xangai vai impor para o time mandante. Se você é punter, por acreditar que o mercado está pesando demais o fator casa e histórico do Shandong Taishan e talvez deixando um pouco de lado o que o Xangai pode apresentar de dificuldade, na minha humilde opinião, talvez tenha mais valor você pesar um handicap asiático para o lado do visitante do que você se expor a favor do favorito. E aí nós temos alguns cenários específicos. Por exemplo, o +1 do handicap asiático do visitante, pagando próximo de 1,70. Significa que se o Shandong Taishan vencer o jogo, você tem a sua aposta anulada, se vencer por 1-0, tá? Você tem a sua aposta anulada. Se você quiser um pouco menos de risco, o +1,25, que significa que se o Shandong Taishan vencer o jogo por 1 gol de diferença, você ganha metade. Tá te pagando próximo de 1,50. E tem o +1,5, próximo de 1,40. Significa que se o Shandong Taishan vencer o jogo por 1 gol de diferença, você ainda ganha dinheiro. Você só perde se o Shandong Taishan vencer por 2 gols de diferença. Eu, sinceramente, acredito que os 3 cenários possam ter valor. Isso aqui não é uma dica seca para você fazer isso. Eu estou só tentando abrir um pouco a sua mente para possibilidades. É normal a gente ver um favorito dentro de casa com um bom histórico e já sair abraçando ele. Talvez confiar que o não favorito pode dificultar um pouco esse jogo possa ter algum valor. Então eu ficaria entre o +1 asiático e o +1,5 asiático. Essas são as linhas que eu olharia, tá? Não duvido que o Shandong Taishan possa até vencer o jogo, mas também não duvido que o Xangai Shenhua possa dificultar essa situação. Às 19 horas nos playoffs da Sul-Americana, o Colo-Colo faz o primeiro jogo no Chile contra o América Mineiro. Como que funciona o playoff? Só pra gente entender o contexto. O Colo-Colo foi terceiro colocado num grupo de Libertadores, tinha o Boca Juniors, se eu não me engano. Ele não conseguiu se classificar para Libertadores e foi rebaixado para a Sul-Americana. Então ele faz um playoff com os segundos colocados, um dos segundos colocados do grupo de Sul-Americana, que no caso foi o América. O primeiro foi o Defensa e Justiça no grupo do América. E do vencedor ida e volta, eles vão para as oitavas de final. Então não é descer da Sul-Americana como era antigamente, já ir da Libertadores e já ir direto para as oitavas de final. Não, você passa primeiro para um playoff. Como funciona, por exemplo, hoje na Liga dos Campeões e Europa League e Conference League. A gente está sempre comentando sobre isso, né? O Colo-Colo não está muito bem no Campeonato Chileno nesse momento, mas acabou de começar e o Campeonato Chileno geralmente fica entre Colo-Colo e Universidade Católica. Ficam trocando ali figurinhas essas duas equipes. O América ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito agressiva, mas é uma equipe que não consegue ter sequência de vitória, né? Inclusive não venceu nenhuma partida fora de casa ainda no Brasileiro, já vou mostrar para vocês. E é um jogo difícil de se analisar porque é jogo de ida. E aí primeiro a gente tem que dosar o seguinte, qual equipe vai dar mais importância para esse playoff, porque vale classificação para as oitavas ainda, ou seja, você tem que fazer 2 jogos a mais do que quem está nas oitavas. Tem equipe que está mal no Campeonato Nacional, no caso o América está muito pior do que o Colo-Colo, mas é dinheiro que entra, né? Competição sul-americana da Conmebol é sempre dinheiro que entra pro cofre dos clubes e é sempre importante, tá? Mas vamos lá. Jogo de ida tem cara de ser um pouco mais truncado, tá? O Colo-Colo é uma equipe que não é tão goleadora. Os últimos jogos do Colo-Colo, vou tirar os jogos contra equipes do Chile, tá? Aqui foi Copa do Chile, La Calera 6-1. Mas ó, Deportivo Pereira, se não me engano é Deportivo Pereira, foi na Libertadores, 0-0. Aqui foi amistoso. Boca Juniors, Colo-Colo não marcou nenhum gol. O Audax, Colo-Colo marcou 2. Contra o Curicó, não marcou nenhum. Teve mais um jogo aqui de Copa contra o Monagas, 1-0 só. Então, competições sul-americanas na Copa Libertadores, em casa venceu o Monagas, perdeu para o Boca e empatou com o Pereira. Esse empate com o Pereira aqui, se ele tivesse vencido ele se classificava, não conseguiu se classificar. Ou seja, em 3 jogos ele marcou apenas 1 gol, tá? E sofreu 2 do Boca e nenhum do Monagas, ou seja, em 3 jogos também só sofreu 2 gols. Não é uma equipe, aqui no cenário sul-americano, quando joga, que é tão goleadora, tá? O América Mineiro, ele já é pau pra toda obra. Assim como ele marca em todos os jogos, praticamente, ele sofre gol em todo jogo. Ele sofreu gol do São Paulo, do Santos, do Milionários, do Bragantino, do Botafogo, do Internacional, do Grêmio, do Peñarol, que não marcava contra ninguém, do Atlético Mineiro e do Curitiba. E ele só não marcou contra o São Paulo
e contra o Botafogo. De restante, ele conseguiu marcar em quase todos os jogos. Então é difícil você conseguir prever que o América vai vir para esse jogo com uma intenção mais defensiva para resolver em Minas. Porque eu não consigo ver no América um time que tem essa capacidade de falar assim, não, vamos jogar recuado, vamos jogar defensivo. Eu acho que o DNA desses jogadores é muito ofensivo. E o que acontece? Como o América ele tem uma deficiência defensiva, quando ele começa a jogar um pouco mais fechado, ele toma gol. Ele cede oportunidade ao adversário. E aí, do nada, tomando gol, eles começam a ir pra cima igual um louco. E aí, por exemplo, você vai pegar um jogo contra o Atlético Mineiro, onde o América tava perdendo 2-0, conseguiu recuperar. Você vai pegar outros jogos onde ele tava perdendo e ele conseguiu marcar gol também. Mas você também vai ver situações onde o América tava na frente do placar, como contra o Curitiba, contra o Grêmio, e mesmo assim, tomou a atitude de recuar, tomou gol. Então é muito difícil o América passar um jogo sem sofrer. E isso não quer dizer que seja uma equipe desorganizada. É uma equipe que às vezes cede oportunidade demais. Não é que é uma equipe mal treinada, mas cede oportunidade demais, tá? Então, muito cuidado por aqui ao trabalhar o mercado de under. Esse é meu medo aqui. A gente olhar para uma eliminatória, para o jogo de ida e começar a pensar, não, jogo de ida é cenário under, vou trabalhar um under goals. Tudo bem, o Colo-Colo talvez traga isso para um lado positivo, mas o América é difícil confiar nesse tipo de situação, tá? Vamos dar uma olhada nos números do Colo-Colo no Chile em casa e do América fora de casa no Brasileirão. Olha isso. O América foi o primeiro a marcar em quase 60% dos jogos. É uma equipe de muita iniciativa. Porém, sofreu gol em todo jogo. Sofreu 18 gols em 7 jogos e falhou pouquíssimo em marcar. É uma equipe que dá e toma. O Colo-Colo foi o primeiro a marcar em mais de 60%, ou seja, as duas equipes se equiparam nisso daqui. Também é uma equipe que falha pouco em marcar, mas já sofre gol com menos frequência. Sofreu menos da metade dos gols que o América sofreu. O primeiro tempo do Colo-Colo em casa é muito forte. O América perdeu 86, quase 90% das primeiras etapas fora de casa. Marcou 4, tomou 11 gols. E o segundo tempo do Colo-Colo continua sendo superior e o América continua tendo dificuldade. O que vai fazer diferença pra gente aqui? Qual é o comportamento do América? Se o América vir para esse jogo com uma ideia de defender, eu vou ter um Colo-Colo com imposição, um time que sai na frente com frequência, um time coerente defensivamente, que não toma tanto gol, e um time que vai encontrar por mais que não seja tão goleador, vai encontrar uma defesa que cede espaço. Então o América defensivo, ele vai te abrir oportunidade para trabalhar às vezes no match odds, no trade, e ele também vai te abrir oportunidade talvez para trabalhar no mercado de gols, porque ele tem capacidade de contra-atacar, mas ele cede muita oportunidade. Agora, um América não vindo para defender, um América querendo fazer um jogo talvez de trocação, ou um jogo diferente do que a gente imagina para um primeiro jogo de eliminatório, onde ele pode decidir em Minas. Aí você pode ter um Colo-Colo um pouco mais exposto, a gente pode ter um jogo talvez um pouco mais difícil para trabalhar match odds, tá? Então, recapitulando, se você é trader, o melhor cenário, na minha humilde opinião, seria um América contido, recuado, postado, porque pelo menos vai te dar a oportunidade de aproveitar essa cotação do Colo-Colo próximo de 1,80, 1,85, para poder explorar talvez um back ou um Leão América, desde que o Colo-Colo não ceda contra-ataque. Lembrando, não é a melhor temporada do Colo-Colo, não é à toa que ele foi eliminado na Libertadores num grupo com Monagas e Deportivo Pereira, tá? Antigamente a gente tinha um Colo-Colo muito mais forte. Agora, se eu tenho um América não contido, um América mais avançado, querendo ter posse, e o América tem qualidade para isso, aí eu descartaria trabalhar contra o América e olharia qual é o comportamento do Colo-Colo, porque eu não posso imaginar que só porque o América tá ruim no Campeonato Brasileiro, ele vai abdicar da Sul-Americana. O Colo-Colo também pode ter um comportamento diferente na Sul-Americana. Não quero jogar Sul-Americana, fui eliminado da Libertadores, vou focar no Campeonato Chileno. Só dá pra saber no live, tá? Então aí talvez uma correção do Colo-Colo pode valer. Eu viria pra esse jogo sem viés, tá? Por mais que a gente tenha uma defesa do América um pouco mais defasada, tá? Se você é Panther, o melhor dos mundos é você trazer esse jogo para trabalhar ao vivo, porque você vai ter uma percepção muito mais clara do comportamento, principalmente do América, que, na minha humilde opinião, é a peça central de tomada de decisão aqui. Se você quer trabalhar a favor do Colo-Colo, você vai ter que encontrar um América contido, recuado. Se isso acontecer, talvez o menos 0,25 do Colo-Colo, que tá te pagando aqui em torno de 1,55, pode ser interessante no live. Agora, se eu tenho um América que não tá recuado, um América que tá tentando propor jogo, tá indo pra cima também, e olha que o América é muito forte na bola aérea, não duvidem do América na bola aérea, hein? Você pode ter um jogo mais tendendo para gols, por mais que seja o primeiro jogo de uma eliminatória. É normal as pessoas olharem para o primeiro jogo e pensar, não, esse é um jogo para under 3,5. Tudo bem, eu concordo. Pode ser um jogo para menos de 4 gols. Mas olha a cotação do menos de 4 gols. 1,20. É muito esmagado. O mercado já espera isso, tá? Difícil vai ser um jogo com mais de 4 gols. O mercado já tá esperando. Agora, no live, se você conseguir perceber um comportamento do América mais agressivo ou um América muito recuado, mas cedendo muita chance, é um jogo que acaba se tornando over. Por quê? O América, quando ele toma gol,
ele não sabe se fechar. O América atrás do placar é uma equipe que sai pro jogo, que vai jogar. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Peñarol, é assim contra o Curitiba, foi assim contra vários times. O Galo, contra o Atlético Mineiro, foi assim. Então, se você tá vendo um Colo-Colo martelando, quase marcando, muito provavelmente você vai ter valor no over goals, porque quando o Colo-Colo marcar, se acontecer, o América vai sair pro jogo. Então eu gosto de pensar num cenário de over 1,5 por aqui, mesmo se tratando do primeiro jogo. Mas eu só trabalharia ao vivo. Primeiro você assiste os primeiros minutos, entende qual é o comportamento do América, se ele tá cedendo muita oportunidade pro Colo-Colo ou se tá sendo um jogo de trocação, para depois trabalhar. No pré-live eu não pego, mesmo sendo uma odd legal, tá? No live, se eu identificar um Colo-Colo muito em cima e o América praticamente ali eminente um gol do Colo-Colo, eu pegaria o over 1,5, porque eu imagino que o América vá fazer de novo o que ele faz quando ele tá atrás do placar no Brasileirão, que é sair pro jogo, quer tentar recuperar, quer tentar marcar gol, e ele pode ceder oportunidade, tá? Então eu gosto desse over 1,5 no live. O 3,5, o menos de 4 gols, já é mais esperado, e o prêmio não compensa, na minha humilde opinião. Às 21h30, também nos playoffs da Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Universitário de Deportes na Arena Corinthians. Qual que é o grande problema? A cotação tá linda, o Corinthians dentro de casa, com o apoio da torcida e tudo mais, porém, Corinthians deve jogar com um time de garotos novamente, um time mesclado, assim como foi o último jogo da fase de grupos da Libertadores que classificou o Corinthians para esses playoffs. Isso é um problema. Mas, naquele jogo, o Corinthians, a minha ideia naquele jogo é que o Corinthians podia vencer por 2 gols de diferença se tivesse levado o time titular. Eu abortei a missão quando vi que o time jogou com um time mesclado, mas, mesmo assim, eles venceram com propriedade. Se não me engano, foi 3-0 o jogo. Só que o Universitário de Deportes é um pouquinho mais forte, é um bom time do Peru, tá? Porém, o time mesclado do Corinthians, ele vai ser mais descansado e ele talvez tenha até mais gana, porque a molecada quer mostrar serviço. Então eu não olho para essa cotação do Corinthians e falo que ela tá injusta. Eu só acho que ela tá justa. E quando ela tá justa, fica difícil a gente encontrar valor no pré-live, tá? Utilizando o PDF de apoio, primeira menção que a gente tem que fazer aqui é: o Universitário já tá, no Campeonato Peruano, já tá na parte clausura. Então temos o Apertura, já tá na parte do clausura, ou seja, a quantidade de jogos disputados pelo Universitário fora de casa é quase o dobro do Corinthians em casa. Isso pode, obviamente, influenciar na sua interpretação dos dados. Por isso, foco mais na porcentagem do que nos números frios. Por exemplo, o Corinthians marcou 7 gols, o Universitário marcou 13. Ah, é quase o dobro. Beleza, mas também é quase o dobro de jogos. Fechou? Uma coisa interessante, o Corinthians não foi o primeiro a marcar com tanta frequência, assim como o Universitário, mas é uma equipe que falha menos em marcar do que o time peruano, tá? E isso, obviamente, em porcentagem em relação aos jogos já disputados. Nenhum dos dois se destaca tanto no primeiro tempo, principalmente o Corinthians, que não consegue se impor dentro de casa, e isso é preocupante, tá? E no segundo tempo já melhora um pouco mais, tem um número maior de vitórias, zera o número de derrotas e passa a marcar o dobro de gols em relação aos gols sofridos, ou seja, sai um pouco mais pro jogo. Já o Universitário tem um número de vitórias muito parecido, mas um número de derrotas bem elevado, ou seja, é uma equipe que faz e que sofre gols por aqui também, tá? Se você é trader, o melhor dos mundos é você não trazer viés pelo fato do Corinthians estar jogando em casa, porque é um time mesclado. O que você pode fazer, o que você deve fazer é deixar os moleques do Corinthians, a mescla do Corinthians, te surpreender. Se o Corinthians estiver jogando muito bem, você vai ter oportunidade de se expor no mercado, seja contra o Universitário ou até trabalhando uma estabilização da cotação do Corinthians, tá? Porque o Universitário pode vir para jogar defensivo para decidir em casa, para decidir lá no Peru. Agora, se eu tiver um Corinthians com dificuldade para criar jogada, para sair para o jogo, dando oportunidade para o adversário, você vai ter essa cotação corrigindo e você, caso não traga viés, conseguiria aproveitar. Se você é Panther, assim como no jogo do América, eu traria esse jogo pro ao vivo para você tomar qualquer tipo de decisão. Não acho que o Corinthians vai passar a vergonha, vai fazer feio por aqui, até acredito que o Corinthians vença o jogo. Mas para poder me abraçar num 0,25 do Corinthians ou numa vitória seca do Corinthians, eu preciso ver essa molecada do Corinthians jogando muita bola. E se você quiser se expor talvez num pré-live, um cenário interessante talvez seja o over 1,5. O Universitário muito provavelmente não vai jogar para cima, ele vai jogar um pouco mais defensivo e a gente pode ter a molecada do Corinthians aproveitando para marcar gols por aqui, para tentar decidir talvez até no primeiro jogo, tá? E óbvio, o Corinthians pode colocar algumas peças no segundo tempo. Gosto de pensar nesse over 1,5, mas assim como no jogo do América, se você não tiver tanta pressa, se você não for tanto afoito, eu acho que trazer pro ao vivo é o melhor dos mundos por aqui. Nos jogos extras dessa terça-feira, temos Campeonato Chinês de manhã, as eliminatórias da Liga dos Campeões, que estão ainda numa fase embrionária, já passou da primeira, mas ainda está numa fase bem inicial. E também as eliminatórias aqui, os playoffs da Sul-Americana, o jogo entre Barcelona e Estudiantes, tá? Um destaque, muito cuidado com o Shandong Hongshen, que é uma equipe muito boa, tá com uma cotação muito baixa, mas vem sofrendo gol com alguma frequência. Muito cuidado com o Barcelona de Guayaquil, que não tá vivendo
vivendo um bom momento e o Estudiantes tem uma boa defesa, tem uma boa bola aérea. E nesses jogos daqui da Liga dos Campeões, cuidado com a falta de liquidez. Como os times eles se equivalem muito, talvez o melhor dos mundos seja olhar alguma coisa para gols, sem exagerar tanto, já que é um cenário ida e volta, tá? Por exemplo, temos aqui o Shamrock Rovers que a gente faz, o Breidablik, o Ferencváros, o Ludogorets, aquelas equipes que a gente já estava acostumada na Europa, né? O Rakow Czestochowa, lá na Polônia, contra o Flora Tallinn, o Maccabi Haifa, de Israel, o Karabag, do Azerbaijão, ou seja, equipes que a gente já está acostumado, mas que vão enfrentar equipes também muito fortes dos seus respectivos campeonatos, então não cria tanto viés aqui, tá? Dificilmente você vai encontrar stream para esses jogos, infelizmente, e dificilmente também você vai ter liquidez. Bom, agora sim, se você gostou do conteúdo, mantenha o seu like, se não deu ainda, por favor, se inscreve no canal e se você não gostou, não tem problema, comenta aqui embaixo o que eu posso melhorar, né? Lembrando que isso aqui todos os dias eu tô por aqui e não esquece de voltar para ver se realmente o conteúdo melhorou, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus e até quarta-feira.